Olá, pessoal. Bom dia a todas e todos. Hoje é dia 17 de outubro, quinta-feira, 9 horas e 5 minutos na capital federal do Brasil. E a gente vem aqui para mais um webinar no Tech Brasil Advocates. E no nosso encontro de hoje, a gente vai ter uma conversa super legal sobre a Estratégia Nacional de Impacto, o Sistema Nacional de Impacto e várias outras coisas, né, que estão por trás da estratégia toda. E a gente tem o prazer de ter aqui hoje o Aron Belink, que é conselheiro da Aliança pelo Impacto, consultor do PNUD, da Inimpacto, e também da ABC Consultores, né? E para a gente fazer a nossa abertura aqui tradicional, eu, como sempre, eu vou pedir para minha colega colide aqui do Tech Brasil Advocates, Sandra Sinico, né? Para palavras iniciais, depois a gente já pede para o Aron se apresentar. Mas conosco, Sandra Sinico. Obrigada, Henry. Prazer estar com vocês de novo aqui com todo mundo. Obrigada, Aron. Só dando algumas informações, uns updates sobre o Tech Brazil Advocates. Eu queria dizer que foi finalmente formado um grupo latino-americano agora de tech de Brasil de advocates, e nós temos um líder na América Latina, então, que vai trabalhar também em conjunto com países da nossa região. Então é muito interessante porque agora os techs que estão surgindo na América Latina estão se conectando e trocando informações o tempo todo. Então, em breve, vocês vão ver muitos convites e oportunidades de falar com nossos colegas latino-americanos de uma forma mais intensa, trocando experiências entre nossos países. Então, eu queria dar um pouco esse spoiler, né? Também estamos avançando com o nosso MVP dos hubs locais. Estamos fazendo um teste com 4 hubs locais, TBAs locais, para fazer o mapeamento do ecossistema local, trabalhar as várias, vamos dizer, ativar as lideranças locais, e estamos avançando com encontrar uma tecnologia para poder colocar todas as informações que a gente levantou no mapeamento até agora e que vamos continuar levantando, para que todas as pessoas tenham acesso a isso de uma forma estruturada, fácil. Em breve a gente vai ter novidades. Então era isso, mais para atualizar vocês, e vamos para frente. Perfeitamente, né? Então, já com os agradecimentos a Sandra aqui pelas atualizações, né? Lembrando, pessoal, Tech Brasil Advocates, nosso site é Tech Brasil Advocates, Brasil com z.net.br. Lá nós temos o formulário ali de inscrições, vamos dizer, para as pessoas que queiram se juntar ao TBA. Também temos ali o link para a nossa página que a gente tem no Word Labs, né? E também temos os nossos grupos, né? Que a gente tem no WhatsApp, tem uma comunidade, tem um grupo aberto também, que são atualmente os canais que a gente está utilizando, né, como canal de comunicação. Bom, mas feitos esses anúncios iniciais aqui, né, sobre o TBA, eu já vou pedir para o Aron Belink aqui já começar a aquecer os motores, mas antes da gente falar de apresentação, essas coisas todas, né, sobre as estratégias, né, Aron, eu queria começar pedindo, né, para você aqui já se apresentar pessoalmente para a turma, né? Porque acho que pouca gente conhece Aron Belink, né? E tenho certeza que muita gente que vai gostar de conhecer. Conosco, Aron Belink. Vamos lá. Bom, obrigado, pessoal. Bom dia, e obrigado pelo convite, Henry, Sandra, obrigado pela presença, né, de todo mundo que está participando agora. Eu ouço falar bastante, né, do Tec Brasil, do TBA, pelo contato com a Sandra, com o Henry, e realmente, assim, acho que é uma iniciativa super interessante, super importante aqui no Brasil, né? E me apresentando, né, como o Henry colocou, eu atualmente sou consultor, né, da ABC Associados, que é a minha empresa de consultoria. Tenho também um vínculo com a FGV aqui em São Paulo, com a Escola de Administração de São Paulo, com a IAESP, né? Eu estudei lá, fiz administração pública, fiz mestrado, doutorado na IAESP, e também tenho uma formação em geografia. Então, sempre juntei muito esse lado aí ligado à natureza, às pessoas, à sociedade, né? Que é bem assim a minha origem. E eu brinco sempre que assim eu tenho basicamente duas grandes encarnações assim na minha história.
Até os 40 anos, eu trabalhei, desde que me formei, em empresas privadas, né? Eu trabalhei numa empresa de ar-condicionado, de engenharia, uma época da minha família, durante 7 anos, e depois, durante 10 anos, trabalhei na área de comunicação e eventos, né? Como empreendedor, como empresário mesmo, também uma empresa familiar, e aí formei uma base muito nesse pedaço, né? Mas aí, com 40 aninhos, eu resolvi me dar de presente, fazer aquilo que eu de fato queria. Eu sempre quis, e durante a minha parte como empresário também fiz, que foi trabalhar com aquilo que hoje se chama sustentabilidade. Na época, a gente dava vários nomes ali, entre ecologia, entre desenvolvimento sustentável, a questão da democracia, a questão da inclusão social. Sempre tive muito envolvido nisso tudo. E aí, então, já há 21 anos, né? Então, eu estou com 61, dos 40 para cá, eu estou trabalhando parte na academia, parte em terceiro setor, em ONGs, e parte como consultor independente, agora com a minha própria consultoria aqui. Então, é uma trajetória bem mista, né? Agora, o que ela tem em comum, de ponta a ponta, é essa, inclusive na época como empresário, essa participação, essa preocupação com a organização da sociedade, com a participação coletiva, com a questão do meio ambiente, né, sempre teve muito presente. Então, eu comecei a passar abaixo-assinado na 8ª série. Né, assim, então, o ecologista de carteirinha sou eu, né? Minha primeira carteirinha é de 73, né? Para vocês terem uma ideia, é velha. Já fez 50 anos. Então, assim, essa coisa sempre teve muito presente. Nessa condição como empresário, eu participei da Rio 92, né, da Eco 92, lá atrás, na época mexendo com reciclagem de gases de efeito estufa, estive envolvido com movimentos da Mata Atlântica, da SOS Mata Atlântica, estava na fundação, e depois me envolvi muito com o PNBE, que é uma organização que existe hoje, empresarial, o Pensamento Nacional das Bases Empresariais, que foi muito visível lá nos anos 90, que é mais velho um pouco, talvez lembre, que teve até uma candidatura de oposição à presidência da Fiesp, que veio pelo PNBE. No PNBE, onde começou uma atuação muito forte do Guilherme Leal, que é um dos donos da Natura, né? Hoje muito conhecido, mas que naquela época já estava com a gente. O Oded Grajev, que é uma liderança, né, ligada à parte social e empresarial também muito forte. Então, muitas pessoas que tiveram ali de lideranças empresariais, até de uma geração mais velha que a minha, eu convivi muito naquela época. E quando eu passei a atuar no terceiro setor, eu comecei pelo Instituto Acatu, que trabalha com consumo consciente, que é uma entidade bem forte, bastante conhecida. Eu cuidei da parte de metodologia, pesquisas do Acatu, e a partir dali eu migrei, né? Eu fui me envolvendo muito com a área de normalização. Então, quando surgiu a ISO 26000, que é a norma internacional de responsabilidade social, eu fui um dos representantes na construção dessa norma em nível mundial. Eu representava uma parte do setor brasileiro de não governamental, né? Participei da redação, foi um projeto global aí, em rede. A gente tinha um grupo de trabalho com 550 pessoas do mundo inteiro, para redigir uma norma que está aí até hoje, foi publicada em 2010. E isso foi me dando um aprendizado muito grande de trabalho em rede, de articulação, porque eu aí trabalhei numa interface com uma rede muito forte aqui no Brasil, que era o GAL, o Grupo de Articulação das ONGs Brasileiras na ISO 26000, e o Grupo de Trabalho Internacional da ISO, um grupo com uma característica muito interessante de organização, e eu fui desenvolvendo aí, aprendendo muito de trabalho em rede, produção em grupos, muito na prática, mais na prática do que numa teoria, mas pensando, entendendo como é que isso acontece, né? E eu aplico isso muito até hoje, que é uma das partes que o Henry me pediu para contar sobre como é que a gente está fazendo a organização, né, da sociedade aqui no Brasil, na participação do processo do Simpacto e da N-Impacto, que é onde eu vou entrar mais no mérito. Uma outra coisa que eu também trabalhei muito forte, acho que estou contando tudo isso para deixar um pouco claro de onde eu estou falando e de onde eu trouxe, né? Uma outra coisa que eu fiz também, que foi muito presente nesse trabalho que eu estou fazendo agora, com a N-Impacto, foi, por meio da AGV, e na época colaborando também no Acatu, a construção do ISE, né, do Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3. Né? Acho que é um índice bem conhecido, né, o índice aqui da Bolsa do Brasil, que seleciona empresas, vai fazer 20 anos agora, a gente está selecionando a 20ª carteira do ISE, e desde 2014 eu sou coordenador responsável
pela metodologia, pela seleção das empresas que compõem o Easy, atuando primeiro pela GV, agora pela minha consultoria própria, desde 2019. Então, com metodologias muito estruturadas, muito robustas aí, para fazer exatamente esse processo anual de seleção, avaliação de empresas com critérios de sustentabilidade. A gente aí evoluiu na B3, também estamos responsáveis já há 3 anos pelo índice carbono eficiente, que seleciona, monta uma carteira de investimento a partir de empresas que têm melhor desempenho entre receita e emissões de gás de efeito estufa. E essa é uma vertente onde eu acabei me especializando muito fortemente nessas metodologias de avaliação, de indicadores, coisas assim. E uma coisa que está presente nisso tudo é a questão do impacto, né? Então, está ficando cada vez mais claro que, quando a gente está discutindo essa questão toda, né, do papel das empresas no desenvolvimento sustentável, a geração de impacto positivo e de impacto negativo é o grande X da questão, né? As empresas, a questão não é simplesmente o que elas se comportam dentro da lei, mas é entender como é que aquele modelo de negócio, como é que aquela forma de produção da empresa, ela maximiza os benefícios para a sociedade, tanto para o consumidor direto quanto para o entorno, e ao mesmo tempo ela minimiza, né, os gastos ou os impactos negativos que ela tem sobre o patrimônio comum. E isso, né, num planeta cada vez mais cheio de gente, cada vez mais globalizado, com um desejo legítimo, né, de todo mundo de ter um melhor padrão de vida, de prosperar, isso gera uma pressão cada vez maior no ambiente natural e nas tensões sociais, e isso tem que ser resolvido, né? E essa solução tem a ver com impacto e tem tudo a ver com inovação também. Então, porque evidentemente a maneira como as coisas foram feitas até hoje, ela é insuficiente para dar conta das expectativas, das necessidades dos 8 bilhões de pessoas que tem no planeta. Então, assim, claramente, a gente sabe que se nós queremos prover uma boa qualidade de vida, um bem-estar para uma população desse tamanho, nós temos que mudar radicalmente a maneira como as coisas são feitas e também os ciclos de distribuição de riqueza, a maneira como tudo funciona, para garantir em economias de mercado, para garantir de uma forma que ela funcione na liberdade de empreender, na liberdade das pessoas se desenvolverem, mas também que ela seja capaz de gerar mais prosperidade com menos impacto negativo, aproveitando melhor os recursos e incluindo mais pessoas de uma maneira positiva. Então, essa lógica, ela torna de uma maneira quase indissolúvel, né, imbricadas, a ideia de impacto, de sustentabilidade e de inovação, né? Então, eu acabo me aproximando também do mundo da inovação por esse caminho, né, que é um caminho muito, muito forte. E aí a gente chega, né, na tal da N-Impacto, né? E aí eu pergunto para o Henry, já vou mergulhando no assunto ou perguntas, né, sugestões? Pessoal, estou à disposição também para interrupções, tá? Não, tá tranquilo, Aron. A gente já vai entrar mesmo na sua apresentação, mas eu vou aproveitar aqui, né, para a gente dar, para você dar uma respirada, Aron, tomar uma aguinha aí também, né? Eu E vou falando. não, vou fazer só um comentário, né? Agradecer aqui ao Guilherme Ferri, que ele colocou aqui no nosso chat, tanto o link, né, da Semana de Inovação da ENAP, realmente recomendo muito que quem puder acompanhe, um evento de altíssimo nível e que agrega muito, né? E quem não participou do outro ano, ainda a vantagem que tem é que tudo isso é muito bem documentado ali, né? E o próprio Guilherme colocou aqui também o blog inteligov.com.br, inovação sustentável também, né? E que vale a pena, quem não conhece, se conectar. Um comentário que eu até aproveitar, né, que o Guilherme colocou aqui, é que no TBA a gente tem um mapeamento tanto de organizações, como de também, né, de eventos, né, e fica ali na página ali do World Labs, né, quem tiver interesse, tiver em colaborar, né, um trabalho colaborativo, inclusive a nossa planilha com os eventos até o final do ano e aqueles que já estão mapeados em 2025 já está atualizado ali na nossa página do World Labs, tá, pessoal? Bom, mas, né, feito esses comentários iniciais, só para o Aron também dar uma respirada assim, né, Aron? Agora vamos pedir aqui, então, aliás, o Aron, putz, não imaginava, né? Sabe quando a gente conhece a pessoa assim, mas você chega e fala, caramba, né? Como que tem tanta coisa, né? Tanta experiência
que a gente pode ter, né, assim, acumulado, vamos dizer assim, né, em uma pessoa só, não? Então, realmente é muito bacana, né? Eu já, com os colegas que eu conversei antes, né, do nosso encontro, já tinha falado, eu acho que das conversas que a gente vai ter, inclusive, por conta, né, do nosso próprio momento do TBA, tenho certeza que o pessoal vai gostar muito, né, de conhecer primeiro o Aaron Belink, né, conhecermos um pouquinho mais, e também, Aaron, conhecer agora essa história toda, né, da Estratégia Nacional de Impacto, do Sistema de Impacto, o que teve, né, o grupo de apoio ao Simpacto também, em determinado momento, né, eu acho que mais do que conhecer, é realmente um benchmark para a gente poder ter outras iniciativas assim tão bem estruturadas no Brasil. Então, Aaron, por favor, agora de volta com você a palavra e se quiser compartilhar a tela, alguma coisa sem apresentação, fica à vontade também. Tranquilo. Então, obrigado, Henri. E, pessoal, então, o que que eu imagino, né, pelo que o briefing que o Henri trouxe? Eu acho que a gente tem dois grandes blocos para conversar agora de manhã, né? Um deles é explicar um pouco melhor a N Impacto, essa ideia de economia de impacto, o que está acontecendo, qual que é esse mundo aí, e um outro bloco falando um pouco sobre a minha experiência como líder, como organizador do grupo de articulação Próximo Impacto, o GAS, que, como vocês vão ver aqui na história, teve um papel importante e, como o Henry falou, talvez possa ser uma referência, alguns inputs aprendizados para o trabalho da TBA mesmo. Então, acho que tem ali uma natureza dupla na conversa hoje. Então, o que eu preparei para conversar com vocês é fazer uma apresentação resumida de um evento que teve antes de ontem, aqui em São Paulo, que foi uma apresentação sobre a articulação do ecossistema de impacto em São Paulo, né? Um pontapé inicial que a gente deu, e ali eu fiz uma apresentação de nivelamento, vamos dizer assim, de informação. Então, não vou entrar nos mínimos detalhes, mas dá para dar uma boa explicação, e aí emendar para outra parte. Então, eu vou trazer a apresentação que eu usei antes de ontem, né, e fazê-la de uma maneira mais breve e também, assim, a qualquer momento, quem quiser interromper, perguntar, por favor, é só falar, levanta a mão, aí vê como é a melhor maneira, mas tá, estou à disposição, não quero ficar só tagarelando. Então, deixa eu achar minha tela aqui. Só um minutinho. Tá aproveitando, tá, pessoal? Quem tiver comentários, perguntas para o Aaron, vamos usando o chat, porque isso ajuda bastante a gente a organizar, né, as nossas ideias também. Muito bem, acredito que vocês estejam vendo a tela já. Já estamos vendo, só não está em tela cheia, mas agora está. Agora está. Deixa eu separar aqui a janelinha com vocês aqui. Ela sempre desaparece e agora aparece de novo no lugar errado. Agora está no lugar certo. Pronto. Tem que manobrar as duas telas aqui. Bom, então, como eu falei, foi uma discussão que começou ontem, né? Nesse pontapé inicial aqui do nosso trabalho. E nós fizemos isso juntando ali 4 organizações, né? A Aliança pelo Impacto, da qual eu sou conselheiro, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, a Frente Parlamentar, né, de Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia, Inovação e Integração com o Mercado de Trabalho da Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, onde está tramitando um projeto de lei para criar a estratégia estadual de economia de impacto, que é um aspecto importante ali, e também a Impacto, que é uma política pública, uma iniciativa de nível nacional, conduzida pelo Ministério da Economia, por meio da Diretoria de Economias Verdes, né? Então, foi uma ação que conjunta, né? Você veja que interessante, a gente está falando de sociedade civil, executivo, legislativo, né? E também o governo federal, né? Nessa iniciativa, nesse avanço, isso está sempre presente, né? E o nome do encontro foi Ensaios para o Fórum Estadual de Impacto de São Paulo, porque a ideia é exatamente a gente ter agora, no começo do ano que vem, um fórum estadual para aprofundar, entrar em mais detalhes sobre como avançar nessa política aqui no estado de São Paulo. O que eu trouxe aqui, né, um pouco conceitos gerais, o movimento Próximo Impacto e como é que nós estamos avançando, né? Essa é o pano de fundo da discussão. E acho que o primeiro conceito que a gente traz quando fala de impacto, que é importante lembrar, é esse conceito de que a alocação de capital, né, o investimento, seja de dinheiro, seja de tempo das pessoas, seja de criatividade,
de infraestrutura, né, o investimento, ele sempre visa algum tipo de retorno. Então, sempre que alguém está fazendo, colocando recurso em alguma coisa, está esperando um retorno. E esse retorno, a gente às vezes não pensa nisso, mas ele varia muito entre um retorno financeiro, que é aquela perspectiva mais comum, usual aí de quando a gente fala em investimento, você põe dinheiro, põe um recurso para tirar mais dinheiro, mais recursos, né? Mas também existe um outro lado, que é o lado direito desse diagrama aqui, que é o espectro do investimento social, pela perspectiva social, que é quando você, por exemplo, na filantropia, você coloca recursos visando resolver um problema, visando atender uma necessidade humana, às vezes emergencial, às vezes não emergencial, mas porque você simplesmente, quem está colocando esse recurso, entende que aquele problema precisa ser resolvido, seja por uma questão de interesse público, seja por uma questão ética, moral, humanitária, o que for. E o que a gente foi percebendo ao longo do tempo, né, a gente, eu digo, um grande grupo de pessoas que trabalha nisso no Brasil e fora, foi que você, na verdade, tem como fazer uma calibragem, né, uma mescla entre essas perspectivas e que muitas vezes você vai ter negócios que eles estão, por exemplo, indo aqui da esquerda para a direita, é um investimento que ele tem uma natureza financeira, busca um retorno a níveis de mercado, mas ele se coloca algumas restrições do ponto de vista de impactos que ele não quer criar. Então, isso começa lá atrás, começo do século XX, com fundos de investimento nos Estados Unidos que, por exemplo, se recusavam a investir em indústrias ou em setores nocivos para a sociedade, no entendimento de quem estava lá. Por exemplo, indústria de jogo, de arma, de bebida alcoólica, né? Então, assim, tradicionalmente banindo algumas atividades. Isso vai evoluindo para outras formas de investimento, em que se procura escolher empresas que são as de melhor desempenho do ponto de vista social e ambiental. Então, você começa a ter aquele tal do investimento responsável. Isso evolui de uma certa maneira, quando a gente começa a falar do investimento sustentável, em que ele começa não só a pensar em diminuir os problemas, mas também em privilegiar soluções que elas vão apontar para um novo cenário de negócios, uma nova sociedade, em que você tenha uma nova forma de produção e consumo, até melhor, em que você tenha uma condição de melhores oportunidades e aproveitar aquilo que a sociedade vai querer, que ela vai precisar, uma visão, né, de futuro, não só de diminuir o problema, mas de você construir um futuro mais sustentável, que é essa modalidade aqui do investimento sustentável, né? E aí a gente entra, né, numa outra natureza aqui do investimento de impacto, onde a gente começa a configurar esse investimento numa perspectiva de que você precisa medir o impacto, você precisa desenhar o seu modelo de negócio, pensando em aumentar o impacto positivo, diminuir o negativo e em resolver certos problemas ambientais. E aí, olhando mais no detalhe aqui nesse diagrama, você tem até modalidades dentro do investimento de impacto que vão mesclando, né, a expectativa de retorno, se ele está dentro de margem de mercado, ou até se aquele investidor abre mão de uma parte da sua remuneração para poder aumentar o impacto positivo, né? E até a filantropia aqui do lado direito do diagrama. Então, esse universo do investimento de impacto, ele é um universo que nasce da perspectiva do investimento, vou dizer, da perspectiva financeira, né, e da alocação de recursos da sociedade. Isso é uma coisa importante de pensar. Nessa lógica toda, quando a gente pensa no tal do negócio de impacto, se definiu, né, isso também globalmente, um desenho, vamos dizer assim, que a gente vai dizer que o negócio de impacto, ele é aquele negócio que ele visa a produção de excedente econômico, a geração de lucro, ao mesmo tempo, ele foi desenhado e opera para resolver um certo problema social e ambiental, ou mais de um problema social e ambiental. E esse negócio ele tem que ter um compromisso em medir e reportar esse impacto, ele tem que ter essa solução de problemas, satisfação de necessidades, nesse marco aí da sustentabilidade, como parte do modelo de negócio e como uma coisa feita intencionalmente. Então, isso cria um nicho bastante restrito, vamos chamar assim, do que se chama de negócio de impacto. A gente até discute que, na verdade, a gente tem que avançar um pouco essa definição para pensar um pouco mais na questão de outros impactos que os negócios geram, mesmo que eventualmente ele não seja desenhado ou criado para isso, mas que ele tenha um compromisso
com reportar, gerar e resolver determinados problemas, né? Isso hoje, né, esse conceito e essa expansão do conceito já foi capturado, inclusive, na legislação. A N-Impacto ela existe por um decreto. O primeiro decreto que criou a N-Impacto é de 2017, eu vou falar disso logo ali na frente, mas no decreto mais recente, 2023, ele traz o conceito de economia de impacto. Então, é a Estratégia Nacional de Economia de Impacto, e essa ideia da economia de impacto traz exatamente esse olhar um pouco mais expandido, de não pensar só naquele negócio todo desenhadinho, como eu falei agora, mas, na verdade, em pensar atividades econômicas pela perspectiva do impacto. Então, o impacto passa a ser uma lente pela qual a gente está olhando várias atividades econômicas, e isso nos aproxima ainda mais do ambiente de inovação, aproxima ainda mais das atividades de bioeconomia, também do lado de economia solidária, do lado de cooperativismo, né? Tudo isso, de alguma maneira, tem esse envolvimento. Tá? Se em algum momento quiserem perguntar, falar, tá? Só levanta a mão, estou meio de olho aqui na telinha embaixo. Então, esses conceitos que eu falei, eles estão inscritos na legislação, né? Então, esse decreto também fala do que é o negócio de impacto, o que é o investimento de impacto, traz esses conceitos todos que eu estava falando agora, e ele traz uma coisa também muito importante, que é o conceito de ecossistema, né? Então, a ideia de que a gente tem um ecossistema do qual a prosperidade desses negócios depende, ela está prevista na lei quando a gente fala de organizações intermediárias, né, que é reconhecer esse conjunto de organizações e pessoas que estão trabalhando para que a coisa possa se desenvolver, né? Então, essa visão de ecossistema, ela essencialmente está olhando, né, na parte de cima aqui do diagrama, quem está procurando, né, receber o recurso, e aí tem diversas naturezas de organizações que vão querer esse recurso, né, como eu falei, organizações da sociedade civil que têm uma fonte de geração de renda, cooperativa, negócios que distribuem dividendos, ou seja, distribuem lucro, negócios que só reinvestem o lucro, e assim sucessivamente. Então, de um lado é isso, é o negócio, quem quer o recurso. Lá embaixo, na outra ponta do diagrama, a gente tem os portadores de recursos, né? Quem tem o recurso para investir, e aí é um leque bastante grande que vai desde fundos até pessoas físicas, famílias, family offices, né? Governo, fundos de investimento, fundações, institutos, tem uma grande quantidade de atores que têm recursos e que gostariam de alocar esses recursos por uma lógica de impacto, ou pelo menos parcialmente por uma lógica de impacto. Entre uma coisa e outra, para que o sistema possa fluir, e aí a ideia de ecossistema, você tem um conjunto super diversificado dos dinamizadores, das organizações intermediárias. Que o que são? São exatamente aquelas organizações que elas conseguem criar conexões e criar formas de você estabelecer comunicação entre o universo do recurso que quer ser investido e de quem quer receber o recurso, que vão dar segurança, credibilidade, fluidez, qualificação. Então, tudo que tem a ver com aceleradoras, incubadoras, com a pesquisa acadêmica, com organizações como a Tec Brasil, né, como profissionais de avaliação, profissionais de consultoria, professores, né, tem toda uma miríade de atores ali que, sem eles, o dinheiro não chega na ponta, porque o dinheiro ele tem que ter uma intermediação e tem que ter todo um conjunto de conhecimento ali para ele poder entender aonde ele vai, né, o dinheiro e qualquer outro recurso, e também ele poder ser controlado, ser reportado, se entender os vários modelos de negócio. Então, esse conceito de ecossistema ele é fundamental quando a gente está falando em desenvolver, e aqui, de novo, tem um parentesco muito grande com o mundo da inovação. Uma coisa que eu acho que é importante, né, quando a gente dialoga com o mundo da inovação, é que quando a gente está discutindo o impacto, já só um segundinho, eu estou acabando esse raciocínio. Quando a gente está discutindo a questão do impacto, né, muitas vezes o modelo de inovação aqui no Brasil, ele foi muito calcado em cima de um modelo baseado no boom aí dos investimentos em tecnologia, do venture capital, onde a fórmula essencial é de você pulverizar investimentos buscando pelo menos uma solução que seja disruptiva e tenha muito sucesso, seja escalável, gera um unicórnio, o ganho daquele unicórnio paga todas as perdas que você teve nos outros. E isso a gente entende que funciona de uma certa medida, mas
eventualmente acaba gerando uma situação, seja de concentração, porque você acaba, né, buscando só gigantes de um lado, e você tem um grande desperdício de ideias menores que eventualmente podem ser interessantes do ponto de vista do impacto, mas que elas ficam pelo caminho porque elas não conseguem atingir as métricas agressivas de desenvolvimento que o modelo tradicional ali de inovação ou de investimento em inovação tem imposto. Então, a gente, quando está discutindo investimentos de impacto e conversando com a inovação, a ideia é trazer alguma coisa que ela, inclusive, aproveite melhor a energia e a criatividade e as oportunidades que acabam ficando pelo caminho nesse modelo tradicional, porque o impacto acaba não sendo tão valorizado, a coisa acaba vendo só mesmo o retorno financeiro e a escalabilidade num prazo muito curto, e isso acaba gerando perdas do ponto de vista macro social. Então, a gente entende que um olhar de impacto no mundo da inovação, ele vai ajudar a gente a aproveitar melhor muito do que hoje se perde no ecossistema de inovação e gerar com isso novas oportunidades e, ao mesmo tempo, canalizar mais recursos para uma perspectiva de impacto maior. Então, acho que esse é um paralelo que eu queria fazer. O Hamilton queria fazer uma pergunta ou um comentário. Acho que está no mudo, Hamilton. Alguém tem que liberar você. Ok, consegui aqui. Bom dia a todos, meu nome é Milton Machado, eu sou presidente da Associação Nacional dos Diplomatas do Promin. Há 2 semanas atrás eu tive essa conversa com o Aaron aqui no Rio de Janeiro e uma coisa que fica muito forte dentro desse quadro que ele apresenta e que ele foi brilhante na colocação dele, que é o seguinte: a gente tem que tomar muito cuidado hoje, principalmente em termos de mudança climática, com essa parte dos dinamizadores do ecossistema, porque dentro dessa perspectiva a gente está tendo um fluxo em que essa parte está sugando uma parte significativa do recurso para chegar na ponta. E dentro da perspectiva que a gente conversou, né, Aaron, Sim. é interessante e eu fiz essa contraproposta, que a gente colocasse alguns limites, porque isso pode ser um problema sério, em que se coloca o recurso, mas o recurso não chega com um valor razoável na ponta, e os resultados obtidos são muito aquém do que poderia se fazer com o recurso alocado. Então, eu queria que você, se possível, falasse um pouquinho mais disso, tá ok, Aaron? Muito obrigado. Você deu o exemplo do molho sendo mais caro do que o próprio peixe, né? Isso. É o que eu ia falar agora. Tirou daqui, Hamilton. Então, Hamilton, Valeu, obrigado. Um bom dia a todos. obrigado, Hamilton. O Hamilton teve no evento que a gente fez semana passada no Rio de Janeiro, paralelo a esse que a gente fez em São Paulo. Na consultoria que eu estou fazendo atualmente para o Impacto, eu estou rodando em vários estados do Brasil, virtual ou fisicamente, exatamente ajudando a estruturar essas iniciativas estaduais para a criação do Sistema Nacional do Simpacto, né? Vou falar um pouquinho mais para frente disso. Mas o que o Hamilton estava comentando, que acho que é uma preocupação muito importante, é que esse sistema de dinamização intermediário, ele tem que ser funcional, ele tem que ser eficaz do ponto de vista de obviamente, ele tem que ser remunerado, ele tem que viver de algum jeito, mas ele não pode ser nem um dificultador e nem um dreno de recursos essenciais, né? Aquilo que eu falei, não dá para ser um molho mais caro que o peixe. Então, assim, conforme esse sistema ele esteja montado, ele tem que ter eficiência, inclusive no funcionamento dessa rede de transmissão, vamos dizer assim, porque senão a gente acaba tendo uma ineficiência no uso dos recursos, né? E essa é uma preocupação importante, né? E que algumas vezes realmente a gente tem distorções aí que tem que ser controladas. Então, acho que é um alerta importante de manter o olho vivo ali, né? E acho que está presente nessa discussão toda a ideia, como está ali na definição de economia de impacto, que eu não fiquei lendo, mas só para a gente lembrar, que a gente está sempre pensando numa coisa que ela é eficiente não só do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista da inclusão social e da geração de prosperidade para todos, né? Então, claramente, tem que ser um sistema que ele olhe
né, para o empreendedorismo periférico, que ele olhe para o empreendedorismo na base da pirâmide, né, porque, essencialmente, o desafio que a gente está falando, de fundo, né, na nossa sociedade, é a nossa condição de incluir uma quantidade cada vez maior de pessoas em boas condições de vida, né, com melhor condições de consumo, de educação, de saúde, dentro dos limites do planeta, né? E aí onde a inovação é essencial e onde a eficiência do sistema é essencial. Então, avançando aqui, essa ideia toda que eu estou falando, ela já existe de uma maneira bem estruturada há uns 20 anos, mais ou menos. O assunto começa lá no Reino Unido, essa configuração das finanças sociais, dos negócios de impacto com a cara que tem hoje, né, num trabalho feito pelo Richard Cohen, que foi um ministro das Finanças, o tipo presidente do Banco Central, né, do Reino Unido, da Inglaterra, e que depois passou a desenvolver muito essa ideia, né, de que o dinheiro poderia e deveria ser utilizado para gerar esse benefício maior, né? Então, é uma lógica que vem do sistema financeiro, o Yunus, né, com o microcrédito, com a questão de empreendedorismo na base da pirâmide, o Banco Grameen, né, em 2006, deu um grande impulso para isso, e até hoje é uma pessoa de muito destaque, né, nessa área. E em 2017, né, nessa época, 2006, por aí até um pouco mais para frente, 2010, a gente começa aqui no Brasil a ter uma articulação puxada por uma entidade chamada ICE, Instituto de Cidadania Empresarial, que até hoje está presente, participa, o ICE então começa a puxar ali uma discussão para trazer essa ideia de finanças sociais para o Brasil, organiza uma série de seminários, organiza algumas coisas juntando famílias de investidores sociais, também com o governo, com ONGs. Eu participei nessa época também, prestando ali um apoio na organização da agenda, né, porque eu estava fazendo isso pela GV, em 2013. E aí, em 2017, resultado desse trabalho do ICE, surge um decreto nacional criando a Estratégia Nacional de Negócios e Investimentos de Impacto, a NImpacto, em 2017. De 2017 a 2023, a gente tem ali também um crescimento, uma operação grande da NImpacto, trazendo, eu vou entrar um pouco mais em detalhes ali como isso aconteceu, e em 2023, no governo atual, no governo Lula, a gente tem um terceiro decreto, uma outra recriação da NImpacto. Veja que entre o primeiro decreto, 2017 e 2023, tem um segundo, né, que foi no início do governo Bolsonaro, que teve aquele primeiro cancelamento de basicamente todas as organizações que estavam baseadas em comitês, em modelos de participação, e algumas foram recriadas, e o Impacto foi uma delas que foi recriada. E eu sempre enfatizo muito isso para ficar claro que, veja, a gente está falando de uma política pública, de uma estratégia nacional, que ela começou no governo Temer, ela foi recriada no governo Bolsonaro, e ela depois foi também recriada no governo Lula, e esse recriar, na verdade, a gente está falando de uma legitimação, né? Não é que apagou e fez de novo, pelo contrário, a coisa se manteve na sua essência, teve ajustes, mas se manteve na sua essência em 3 governos muito diferentes. E isso caracteriza, consolida essa estratégia como uma ação de Estado, não mais uma ação de governo, né? E por que isso aconteceu? Acho que é um dos aprendizados importantes que a gente tem nessa nossa experiência que a gente quer compartilhar com vocês também. Então, acho que esse é um ponto que eu sempre enfatizo muito, que, assim, não por acaso e não sem esforço, né, essa política ela conseguiu se consolidar ao longo de governos tão diferentes e se manter, né, na sua essência, se manter operando. Né? Esse é um ponto super importante. No momento atual, na configuração atual da NImpacto, o que teve basicamente de mudanças em relação às anteriores foram 4 pontos. O primeiro foi essa ampliação do escopo, que então parou de olhar só aqueles negócios de impacto mais caretinhas que eu tinha falado no começo e abriu o leque para a economia de impacto como um todo, mas ainda assim, né, entendendo que tem diferentes olhares e necessidades para cada nicho dentro dessa ideia geral da economia de impacto. O comitê, que a NImpacto ela é baseada num comitê, eu vou explicar um pouco mais para frente. A NImpacto, esse comitê passou a ser paritário e foi expandido. Então, assim, ele era um comitê que ele estava, se não me engano, 15 membros, alguma coisa assim. Ele passou a ter 25 membros de órgãos públicos, 25 da sociedade civil. Então, ele foi capaz de acolher muito mais diferenças. Isso, obviamente, tem um desafio de gestão, mas a riqueza de conexões e de perspectivas que
um comitê maior permite, a gente entende que é benéfica. Então, assim, é importante conseguir ter espaços para que os atores estejam lá discutindo e trocando e se multiplicando, isso é importante. E esse comitê é importante também colocar que ele é um comitê que tem baixíssimo custo, porque não é que as pessoas lá recebem para participar ou nem passagem, nada. Assim, cada um tem que se manter pelos seus próprios meios. E aí, quando você tem a questão de grupos, populações que não têm recursos, tem que ter uma preocupação de obter recurso para que esse pessoal também possa participar, para que a dificuldade de participação do comitê não seja um obstáculo à integração e à diversidade. Então, assim, ao mesmo tempo que ele não é um cabide, não é um lugar que drena recursos públicos, ele é um espaço de inclusão e de discussão. E o último ponto de inovação, ele foi essa criação do GT5, do quinto eixo, né, da N-Impacto. A N-Impacto está tradicionalmente estruturada em 4 eixos e se criou um quinto, eu vou já falar desses eixos, que é esse eixo ligado à parte de enraizamento e de criação desse sistema nacional de conexão no nível dos estados e dos municípios até. Então, né, a N-Impacto, essa política pública que está vivendo dentro desse modo de desenvolvimento muito próprio de avançar nessa economia de impacto, né? Ela tem algumas diretrizes que eu já comentei ao longo do caminho, não vou repetir aqui, e esses slides o Henry já tem, pode compartilhar com vocês, eles são públicos, né? E essa N-Impacto, ela tem, como eu estava dizendo, 5 eixos, e muito ligados àquela ideia de ecossistema. Então, um eixo é aumentar a oferta de capital, né? Então, é uma parte do ecossistema. Um outro, aumentar a quantidade de negócios de impacto, é outra ponta. Fortalecer as organizações intermediárias e, obviamente, com eficiência, né? Que é a parte do meio ali do nosso ecossistema. Um eixo voltado ao ambiente regulatório institucional, ou seja, as leis têm que funcionar bem e tudo aquilo que é regulação tem que estar jogando a favor e não contra, e isso exige muito cuidado, muito trabalho. E o quinto eixo de promover a discussão interfederativa. E um ponto importante é a existência desse plano decenal, né, que ele não é só papel pintado, assim, né, não é só lero-lero, ele realmente reflete o ponto de vista e os comprometimentos, aquilo que se deseja fazer ao longo aí de 10 anos. Então, é uma política que atravessa vários governos, né? E isso é super importante porque a gente também não se perca ao longo do caminho. Então, esse plano decenal vale a pena ser visto, ele está disponível no site da N-Impacto, também é uma informação pública. Um outro ponto que é importante, que tem a ver com essa construção da N-Impacto, é que cada um desses eixos tem um grupo de trabalho. Cada grupo de trabalho tem uma dupla de coliderança. E essa coliderança sempre é um ator público e um ator da sociedade civil. Então, é uma dupla de fato, né? Normalmente um homem e uma mulher, também a gente procura ter essa diversidade, procura também monitorar e aumentar tanto quanto possível a diversidade étnica, racial, de origem social, de regiões do país, né, para que realmente esse grupo ele seja bem diversificado e bem representativo, isso torna ele muito mais rico, né? E uma coisa importante, como o comitê tem um número limitado de assentos, né, 25 assentos da sociedade civil, 25 do governo, os grupos de trabalho são um espaço de expansão, né? Então, veja que cada grupo de trabalho desses reúne uma série de entidades que nem todas elas estão no comitê, né? Permite que você agregue nos grupos de trabalho organizações diferentes e com isso você também consegue ampliar mais ainda a sua rede. Então, esse é um ponto super importante que a gente enfatiza muito e que também é um aprendizado para pensar. Nessa ideia de que a gente então está desenvolvendo um sistema nacional e que não é o governo federal mandando, é uma coisa que vem, né, da base, a gente entendeu o seguinte, olha, vamos entender que para compor o sistema, um Estado, né, uma unidade da federação, um Estado ou um município, ele precisa ter 3 condições essenciais. Ele tem que ter uma legislação que cria uma estratégia no nível do Estado, ele tem que ter um coletivo, ou seja, um grupo social, eu vou falar mais disso para frente, que esteja apoiando essa ideia, esteja engajado nessa ideia, e ele tem que ter um comitê formalmente, né, participativo, que é um espaço institucional ali importante para que essa base social esteja representada. Tendo esses 3 ingredientes, a gente entende que existe uma política local e essa política local ela pode se unir às demais, formando uma rede, né, onde o hub central é a N-Impacto, o MDIC,
né, formando o Simpacto, que é esse Sistema Nacional, né, aqui está como investimento de impacto, mas é de economia de impacto agora, o nome atual, e que ele tem esse objetivo, né? Então, qual que é o objetivo de ter um sistema nacional? É você aumentar a força das políticas locais, porque elas estão articuladas, é você dar harmonia em nível nacional, para que então a gente fale a mesma língua, tenha uma base regulatória semelhante, um entendimento semelhante do campo, né? E aumentando essa sinergia, cooperação, fazer com que os atores locais, né, cada base, se sinta mais empoderada, porque ela não está sozinha só naquele estado, então você faz parte de um movimento nacional e você, com isso tudo, consegue aumentar o desenvolvimento sustentável, né, local, inclusivo, em todos os estados no país inteiro. Então, a lógica de se criar o sistema é você, de uma certa maneira, aterrissar a N-Impacto de uma maneira harmônica no Brasil inteiro e com um bom diálogo horizontal e vertical, né, entre os no mesmo nível da federação e entre os níveis da federação. Ok, está aqui, gente. Agora eu vou contar um pouco sobre o caminho nosso de criação. Henry, você que é o meu líder, tá bom assim? Tá bom, Aron. Deixa eu só aproveitar, Aron, eu vi que tinha uma pergunta de um colega aqui do Guilherme Ferri também. Ele perguntou no bloco que se apresentou, né, a importância do Sistema S para a economia de impacto e talvez até mesmo dentro do Simpacto. Então, é super importante. Eu acho que isso aí, acho que obrigado pela oportunidade, é um ponto legal da gente falar. Essa construção toda que a gente está falando, ela não se coloca como uma coisa para entrar no lugar das redes que existem ou dos sistemas que existem hoje. O que a gente está procurando é trazer uma perspectiva de impacto e uma conexão entre redes, aproveitando os sistemas que existem e potencializando os sistemas que existem. Então, dentro desses vários atores do Sistema S, o Sebrae é um dos que é fundamental dentro disso tudo, e ele tem sido um parceiro estratégico, né, nos estados em que o Sebrae se envolve nessa construção da política estadual de impacto, a gente ganha um impulso enorme, ele tem ajudado tremendamente nisso, e também os outros, né, os sistemas social, o sistema de ensino, toda a área de articulação dos setores econômicos produtivos também tem uma participação, tem assento no comitê, né? Então, a gente procura realmente aproveitar e ter essas redes funcionando. E a mesma coisa se aplica quando a gente pensa, por exemplo, no universo da inovação. A inovação tem uma infraestrutura de redes, de conexões, de territórios de inovação. Aqui no São Paulo tem, né, o SPI, o Sistema Paulista de Ambientes de Inovação, né, ou Ambientes Inovadores, não é exatamente o nome. A ideia aqui em São Paulo é que isso esteja intimamente conectado com a rede do SPI, né, exatamente ajudando a trazer um olhar adicional dentro desse sistema de inovação e da mesma maneira como a gente tem a rede de economia solidária, a gente tem todo o sistema de cooperativismo estruturado. Então, a ideia é que a gente traga essa lente do impacto e incorpore esse olhar nas várias redes que existem, para a gente não ficar perdendo tempo recriando infraestrutura social, mas sim aproveitando e potencializando essa infraestrutura. Perfeito, Aron. O Guilherme ele até faz o comentário, né, dos arranjos produtivos locais. A gente tem outras iniciativas, por exemplo, o próprio Sebrae, né, dos ecossistemas locais de inovação que a gente tem. Mas acho que isso tudo está dentro do que você comentou, né, Aron? E até ontem, anteontem mesmo, a gente, quando se encontrou pessoalmente, né, até estava comentando, né, que aqui no próprio TBA a gente tem muitas conexões por aí fora. Você até comentou, né, que acho que é uma coisa que está no plano, né, do roadmap de vocês, essa questão dessas novas parcerias institucionais também, né, algumas outras formalizações, né, Aaron? Sem dúvida. Isso é super necessário e a ideia é que a gente faça essas conexões mesmo, né? Isso é 100% necessário e é parte do plano. Então, eu acho que a gente está estruturando aqui em São Paulo essa base. Inclusive, assim, outros estados têm as suas políticas, né, e tem grupos organizados. Então, inclusive, como tem gente aqui do Brasil inteiro, quem tiver interesse em saber como é que está a situação no seu estado, eu sugiro que pode mandar via Henry, né, via TBA, o seu interesse e a gente já faz uma conexão com quem nós sabemos que está atuando no seu estado.
Eu acho que isso é bem interessante. Então, a gente pode aproveitar para capilarizar e fazer conexões também na base. Esse canal é Não, super importante. Aron, eu até vou ter uma coisa que é boa aqui no TBA, né? Que a gente tem os nossos grupos, né, de interação direta, que a gente procura reunir lideranças assim de diferentes movimentos, né? Então, melhor do que escrever para o Henry, a gente vai convidar o Aron para estar lá no nosso grupo ali de. Tem um grupo geral e tem um grupo de políticas públicas. Nesse caso, tem, eu acho que o de políticas públicas ele cai bem, né? A gente tem várias lideranças ali. E aí, vantagem, né, Aron? Não precisa nem passar pelo pedágio de ninguém, já conversa diretamente aí também. Mas Tudo pode contar bem. com o nosso apoio também, não? Que a gente sabe que é impossível monitorar tantos grupos assim. Tem outros comentários também, né? Do Ah, Marcos Cirano, da Luciana Omrich, até comentando, né? Aí sobre a questão, né, do Sistema S está muito bem representado ali nos GTs, né? Pelo menos é o que acontece em Santa Catarina. Aliás, Luciana Omrich comentou que deve se encontrar com você em breve, Aron, também, né? Então, essa questão, né, de onde as nossas beleza. várias redes se conectam. Aliás, vários outros colegas que estão aqui certamente já se conectaram ou vão se conectar com o Aron e com o pessoal da Impacto em algum momento, né? Em Então, eu estou Santa vendo aqui Catarina, a gente vai ter uma reunião em dezembro, né? Está previsto. Eu tive lá agora uns 2 meses atrás. A gente vai ter uma rodada em dezembro para avançar nessa agenda mesmo. isso, perfeito, né? Mabel Alvarado também está comentando aqui sobre o RIDS, né? O Hub Internacional para o Desenvolvimento Sustentável, ali em Campinas, né? E, Mabel, a proximidade que a gente tem, né, entre as pessoas é muito grande, né? E, aliás, o objetivo desses encontros que a gente tem no próprio TBA aqui é justamente a gente propiciar essas conexões aqui também. Pessoal, a gente tem mais alguns comentários aqui no chat, eu vou pedir desculpa que eu não vou poder passar por todos, né? Porque agora eu vou pedir agora para o Aron voltar para aquele próximo bloco ali, quando a gente fala um pouco mais, né, sobre a governança, um pouco da história, o papel do gás também nesse Beleza. contexto todo, né? E lembrando, né, pessoal, não sei se o Aron vai conseguir ficar com a gente um pouquinho depois. A gente tem uma tradição aqui, Aron, que depois que termina o nosso webinar, que é 1h30, a gente depois dá uma esticadinha assim, do tipo a hora do café que a gente vai, assim, sabe? A gente faz um café online também, sem gravação, e fica mais fácil, todo mundo de microfone mais aberto, tá bom? Mas vamos lá, então Tranquilo, conosco fico por aí. novamente, Ron Belink para o nosso próximo bloco. Beleza. Então, assim, fazendo a ponte entre o primeiro bloco e o próximo, né? Vou contar um pouco dessa história de criação da ideia do Simpacto mesmo. Então, lembra que eu falei que lá em 2017 cria a Impacto, a coisa vai seguindo. Quando foi em 2021, né, que esse slide que está na tela aí foi apresentado no Comitê da Impacto em setembro de 21, faz 3 anos, né? Eu trago ele ali como testemunha, porque assim, a gente, há 3 anos atrás, estava discutindo que começaram a surgir iniciativas estaduais, né? A ideia do impacto ela surge não como uma eliminação do alto, mas como uma ideia da base. Que assim, começaram vários estados a ter políticas estaduais, e aí surgiu um alerta, falou, puxa, tem um problema aqui que a gente pode começar a ter incongruências na legislação e vai criar um problemão, mas ao mesmo tempo é uma super oportunidade de mobilização. Vamos juntar essas coisas todas e vamos procurar criar um sistema. Então, essa ideia do sistema, ela foi idealizada, e aí, alguém comentou da ENAP aqui, né? Teve uma ideia muito interessante, muito estruturante nessa construção, que foi chamar a ENAP para apoiar um trabalho de ideação e de delineamento dos impactos. O que seria esse sistema? Né? Então, a gente, de outubro de 21 a março de 22, fez ali um conjunto, plena pandemia, isso, né? Foi tudo isso online. A gente fez um conjunto ali de 13 oficinas e mais algumas entrevistas, em que elas foram algumas menores, outras maiores. As maiores chegaram a ter 70 e tantos, quase 80 participantes. A gente envolveu 17 estados da federação, pessoas de 17 estados da federação nesse ciclo de oficinas, que tinha como objetivo, né, delinear esse impacto e criar um roadmap, né, de como implementar esse sistema. Isso foi assim uma experiência riquíssima. O relatório, né, a tecnologia, vamos dizer assim, de diálogo utilizada pela ENAP foi muito interessante. O pessoal trabalhou ali com o Miro, né, como uma ferramenta, mas não só a ferramenta tecnológica, mas o preparo, a colocação das perguntas, as dinâmicas, foi uma coisa extremamente bem feita pela equipe da área de inovação da ENAP, né, usando assim essa linguagem muito familiar aí para o mundo da inovação, mas que nem sempre o pessoal está acostumado.
mas foi muito bem feito esse processo, e, inclusive, o relatório completo desse processo está disponível no site da Impacto. É uma fonte muito interessante, né, e que tem ali no nível de detalhe como é que isso aconteceu. Nesse resultado todo, né, chegou em março de 22, a gente tinha já um plano delineado a partir das oficinas, queríamos desenvolver, só que o que aconteceu é que entrou no ano eleitoral, 2022, e acabou tendo um redirecionamento ali da Impacto, e a ideia do sistema ela foi encostada, né? E o pessoal que participou das oficinas, um grupo grande onde eu estava, ficou muito inconformado com isso. Né? Falou, pô, mas não é possível, isso aqui vai largar, né? E aí a gente começou um grupo próprio de sociedade civil, né? Que chamou o Grupo de Articulação Próximo Impacto, o GAS, né? Com a ideia de que, assim, independente do que está acontecendo no governo, a gente quer que esse sistema aconteça, não vamos deixar cair a peteca. E começamos a fazer um movimento de nível nacional juntando essa turma toda. E aí é que nasce, né, o Próximo Impacto e que foi crucial para a coisa funcionar até agora. Então, aqui eu vou sair dessa apresentação, né? Então, aqui eu estou falando um pouco mais sobre o impacto, a importância, né, do foco, da clareza de objetivos, dessa participação da base, de uma boa governança, né? Então, uma liderança qualificada, essas duplas de coliderança, um comitê paritário que traz sociedade civil, os ritos de gestão, isso é muito importante. Então, assim, tem ata, tem pauta, tem plano, mesmo que no fim o plano não seja todo implementado, né, que tenha as intercorrências, mas ter o plano, manter o rito é muito importante, fazer as reuniões periódicas, né, ter a pauta, ter a ata, ter o registro, ter a gravação, isso dá uma espinha dorsal, uma continuidade para a coisa. E é fundamental para o impacto funcionar e ter tido essa resiliência que ela teve, né? Dentro dessa lógica, né, e eu vou pular agora para a questão da construção do gás, mas só para ficar claro, né? Então a gente enxerga essa construção, e isso vale também para outros campos, em que a gente tem uma parte que é o poder público, né, com as suas políticas formais no nível federal e estadual, né, e com a criação do sistema por meio de contratos, né, acordos de cooperação técnica entre entes públicos. Eu tenho os comitês, né, que estão também dentro do sistema formal, constituídos, com portaria, nomeia a pessoa, mas eu tenho um outro campo inteiro, que é o campo da sociedade civil, que ele está interpenetrado nesse lance do poder público, nesse campo do poder público. Né? Então, eu tenho uma base social bem difusa, que a gente nunca sabe exatamente onde ela começa, onde ela termina, e quem são os atores que vão entrar ou que vão sair, né? Ela é muito diversificada, né? Pode estar mais ou menos organizada, mas é dessa base social que vem os integrantes, tanto dos comitês formais, quanto dessa instância mais informal, que são os coletivos, como eu já expliquei lá atrás, né? E que os coletivos estão articulados entre si, formando, né, o GAS, esse grupo de articulação. Então, veja que reconhecer que esses dois campos existem, convivem, e eles têm que estar imbricados é fundamental, porque a gente não consegue fazer uma política pública que funcione só com a sociedade civil, nem só com o governo. Ela vai ser resiliente se ela misturar os dois de uma maneira orgânica e organizada. E esse é um aprendizado fundamental que a gente tem nesse caminho nosso. Então, dentro desse olhar aqui, né, eu vou agora mudar para outra coisa, e aqui eu já vou entrar em uma ferramenta e outra conversa. Então, deixa eu pegar aqui o meu outro slide, esse aqui, que é o seguinte. Então, quando chegou lá no... Perdi a tela com as carinhas. Pronto. Quando a gente chegou lá, com aquela ideia de vamos criar esse impacto, vamos desenvolver, a gente tinha ali um grupo de pessoas que vinham das oficinas, muito interessadas, e a gente trouxe a ideia, olha, vamos entender que existe um coletivo subnacional, né, ou seja, grupos no nível dos estados ou dos municípios, que são a favor desse impacto, né, e o que significa, que é isso, né, o que é essa nossa base? Então, um coletivo ele tem que ter uma disposição de participar e contribuir com esse movimento, tem que ter uma união de propósito, tem que ter uma composição plural e representativa do ecossistema, né? Então, aí tem os diferentes perfis que a gente entende que tem que estar presentes com essa representação de ecossistema, né? E a gente tem algumas características de funcionamento que também estão lembradas ali,
né, em que a gente coloca, primeiro, tem que conhecer a política, né, porque a gente está falando num foco, né, não é um grupo qualquer de pessoas interessadas em fazer o bem, é um grupo que está com foco de desenvolver o impacto e tem que conhecer a estratégia, tem que se conectar entre si, entender a estrutura desse movimento nacional, tem que ter acesso aos documentos que estão orientando, né, esse movimento. Então, a gente tem documentação que diz quem nós somos, o que nós queremos, eu vou mostrar isso um pouco para frente. Tem que ter disposição de aceitar e receber novos participantes, ou seja, tem que ser um grupo aberto para trazer, né, o seu coletivo fluido. Tem que ter uma participação voltada, né, às várias classes de interesses, né, e não voltado por uma causa própria, ou seja, não adianta fazer um coletivo em que cada um quer o melhor seu, né? Que tem lá um monte de empreendedores que querem cada um pegar o seu negócio, né? O consultor quer vender a sua consultoria, o governo que quer vender o seu peixe. Não, tem que ter uma disposição de trabalhar pelo conjunto, né? Isso é fundamental. Lógico, cada um tem seu lugar de fala, seu interesse, mas o trabalho que está sendo feito ali tem que estar orientado, e esse é o ponto comum, pelo interesse conjunto. Isso é básico, né? Tem que ter esse senso de comunidade e construção coletiva, ou seja, tem que entender que a gente está construindo um grupo ali que vai trabalhar junto, então não é um que manda, não é um que fala e os outros aprovam, né? E ele tem que ter um compromisso em trabalhar de acordo com as regras do jogo e, inclusive, no que diz respeito à confidencialidade, à confiança, né, entre os membros daquilo que a gente está desenvolvendo. Então, isso foi um ponto assim muito importante de entender o que é um coletivo. Em cima dessa base, e aqui é um slide de outubro de 22, está com 2 anos, a gente teve um momento em que a gente falou, bom, o GAS não tem personalidade jurídica, a gente não quer burocratizar esse grupo, os coletivos não têm personalidade jurídica, mas ele tem que ter organização. Então, é uma instituição formal, com uma governança instalada de uma maneira clara. Então, isso aconteceu no dia 21 de outubro de 22, aliás, vai fazer aniversário daqui a 4 dias, né? Tenho que lembrar de comemorar. E esse momento aqui, né? Aqui eu já estou mostrando um documento interno, né, da discussão que a gente fez na época. Então, assim, a gente veio com o histórico de várias reuniões, né? A gente tem ali, né, deixar claro que essa pauta aqui é uma pauta formal para a instalação de um grupo, né? Entender quem são os signatários desse grupo. Então, as pessoas assinaram lá um documento que eu vou mostrar, que é um manifesto de instituição, né? Então, a pessoa tem que dizer se ela participa como representante de uma organização, como uma pessoa individual, se ela representa um comitê local, ou se ela está trabalhando para isso, né? E fica claro que tem uma condição ali, um grupo preliminar que está sendo formado, aberto para próximos, né? Ter ali um processo de uma governança mais estabelecida, que é o comitê executivo, né? E aí a gente pensar os próximos passos. Então, foi uma reunião bem formal, bem estruturada, e veja que nessa reunião, o que a gente trouxe, né? Uma memória, né? Então, de que, assim, a gente de agosto a outubro, né, teve um grupo responsável pelas oficinas de cocriação do Simpacto, né? Então, tinha Aron, que, né, eu que estava ali, o Lucas, que é o pessoa servidor público que dirige hoje a diretoria de economia, de novas economias do MDIC, né, que estava articulando, né, a pessoa que estava na Impacto na época, responsável, né, o Marcel, a Mônica, a Raquel, são pessoas que estão trabalhando nessa estruturação, são lideranças em várias áreas, né? Gente que participou do processo tanto no e-mail como no WhatsApp, a gente compartilhou várias minutas, né? Então, a gente tinha 52 pessoas no grupo de Zap, 85 nos e-mails, né? Tivemos reuniões prévias, todas gravadas e compartilhadas, né, via YouTube ou com ata, no caso, quando perdeu a gravação, e coletamos assinaturas via DocuSign e tal. Então, está aqui com as evidências, né? Aqui as evidências do grupo de WhatsApp. Aí, as evidências do grupo de e-mail. Então, veja que a gente fez uma coisa muito quadradinha ali, né? Tipo, ó, é assim que é, não tem nenhuma lei que mande fazer isso, né? A gente não está fazendo isso do ponto de vista de criar uma entidade para ter um CNPJ, mas tem uma institucionalidade, tem uma governança estruturada, né? Isso foi fundamental. E aí a gente, né, colocou ali um manifesto online para o pessoal poder assinar. Então, tivemos 43 pessoas,
né, que se manifestaram via formulários que a gente colocou online, algumas se manifestaram por e-mail, então formou ali um grupo de pessoas, 43, representando, aí, como eu falei, acho que tem 17 estados aqui, e aqui tem um manifesto. Então, a gente colocou esse manifesto com o nome de cada pessoa para poder assinar o manifesto, em que eu vou destacar alguns pontos principais, mas ele tem ali um histórico, né? O contexto de onde surge o grupo, ele tem ali a natureza, o propósito, a composição, então, para que existe o grupo, como é que ele se compõe, né? Como é que ele tem a sua governança, como é que ele vai operar, né? E aí tem aqui as assinaturas, né? Via DocuSign de todo mundo que se dispôs a participar do grupo. Então, é um processo bastante robusto, formal nisso daqui, né? E a gente fez ali um controle também, né, para entender essa representatividade. Então, né, de que estado se representa um coletivo, se naquele estado tem legislação, se tem um comitê, né, quem é a pessoa, se ela assinou ou não assinou, se assinou na segunda rodada, se é uma organização pessoa física, estava presente na reunião do dia 21, né, representa um comitê ou coletivo formalmente, está no grupo de coordenação, está no comitê executivo. Então, a gente montou ali a nossa estrutura transparente. Isso aqui é um slide que todo mundo que estava na reunião recebeu, né? E a estrutura de governança que a gente desenhou no manifesto, ela tem esse desenho, né? E acho que é uma coisa importante. A gente tem uma base macro ali, que são os integrantes, que é todo mundo que assinou o manifesto ou que aderiu ao manifesto posteriormente, subscrevendo aquelas condições, aquelas regras do jogo. Então, assim, as reuniões são abertas, quem quiser participar, participa, mas é integrante, né, quem assinou o manifesto e se comprometeu com aquelas regras do jogo. Dentro disso daqui, a gente tira um grupo de coordenação, porque os integrantes podem ser muitos. Então, o grupo de coordenação ele é formado por 2 representantes do comitê local de cada estado, né, unidade federativa. Então, primeiro ponto, então a gente aí temos, né, 17 estados, então vou ter 34 pessoas, é um grupo manejável, né, com 2 representantes de cada um. Todos os integrantes do GAS, que são da coordenação da Impacto, então, eventualmente, eu posso ter alguém que não está representando um Estado, mas participa da coordenação da Impacto naquelas colideranças que eu estava falando. Então, essa pessoa também faz parte do grupo de coordenação, porque faz a ponte com a Impacto Nacional, né? E também quem faz parte do comitê executivo. O comitê executivo é um grupo de 5 membros, está aqui no meio, né, escolhido anualmente pelo grupo de coordenação e que ele desenvolve ali, é o grupo pequeno para tornar a coisa mais operacional, né, para poder conversar com mais agilidade, fazer uma representação externa geral, né, do GAS, e aí a gente abriu a possibilidade de que alguém que eventualmente fosse um integrante, se candidatasse ao comitê executivo, poderia, mesmo sem ser membro do grupo de coordenação, né? Então, qualquer pessoa que está no comitê executivo também automaticamente se incorpora ao grupo de coordenação, mesmo que não atenda as outras 2 condições. Então, a gente fez um desenho que ele é, ao mesmo tempo, aberto e com uma condição de gerar governabilidade e estrutura, né? A gente tem explícito, né? Então, de uma maneira bem clara, né? Para que existe o grupo, qual é o propósito dele, quais são os objetivos que a gente quer atingir no curto prazo, podendo rever. No caso aqui, o objetivo nosso é criar um ambiente online e fazer encontros nacionais, né? E precedidos por encontros regionais, acompanhar o processo legislativo regulatório e mobilizar recursos para que a gente possa operar, né? Aí, estabelecer as regras do jogo para decisões estratégicas do grupo, como que elas aconteceriam, né, no grupo de coordenação. Isso está lá no manifesto, então, antes de você participar do jogo, você já sabe qual é a governança, né? Aquilo que eu falei da composição do comitê executivo está no manifesto, né? E aí a gente fez essa aprovação numa reunião online, gravada, documentada, né? Estabelecemos um prazo e aí todo mundo que quis assinar, assinou. Então, é assim que nasce o GAS, né, e se mantém. E essa aqui é uma historinha que faz tempo que eu não contava, Henry. Então, obrigado pela oportunidade aí de contar essa também. Aron, a gente que te agradece aqui, né? Os comentários aqui. Eu vou pegar até o último do Guilherme Ferri aqui, colocou impecável, né? Impressionante, realmente. Né? E eu tenho vários. Nós estamos aqui entre vários colegas na reunião de hoje, Aron, que são pessoas que estão participando, né,
já das questões aí do próprio TBA há algum tempo, e antes mesmo do TBA existir, a gente já está conectado, né? E muitas pessoas fazem parte de outros coletivos também, de outras redes, e o que eu comentei com você, né, Aaron, é uma coisa interessante que a oportunidade de poder trabalhar junto, né? Fazer parte do Simpacto, do gás, ou de alguma forma, vai ser uma forma de disseminar também esse conhecimento sobre governança e como que a gente pode ter isso tudo de uma forma, como se disse, né? É uma organização não tem CNPJ, mas não é porque não tem CNPJ que não tem suas regras aí, o seu grau de formalidade, né? Realmente uma coisa muito interessante, né? Porque às vezes a gente fica numa questão, né, de várias questões que eu acompanhei que parece que tem que ter CNPJ, né? E muitas organizações têm CNPJ e não tem, né, a governança. Essa que é acho que é a questão, É bem isso. né? Aron, a gente está aqui com o 1016, eu vi que o Alexandre Barbosa está com a mão levantada aqui, né? E, bom, vamos lá. Só te agradecendo mais uma vez, Aron, e essa apresentação, né, que você mandou aqui, aqueles links dos vídeos, tudo aquilo, aí acho que está todo mundo falando assim, não, a gente vai ter acesso, diz aquilo, né? Você vai mandar para a gente esse PowerPoint que você mandou, né? Um PDF dele, né, Sim, Aron? sim, manda. Ora, deixa eu só, antes de eu passar a palavra para o Alexandre, uma pergunta, né? Quando a gente vê toda a organização do gás, né? Vocês utilizaram alguns documentos, alguma organização como referência para a criação do gás? Ou conta um pouquinho dessa história da criação dessa estrutura toda que não é uma coisa simples, né? Então, a gente não teve uma referência no sentido de, tipo, vamos organizar de tal jeito. A Bom, gente não copiou e colou de algum lugar. A gente se inspirou muito em experiências que os participantes ali tiveram, né? E aí acho que eu pessoalmente tive bastante participação nisso, por conta do que eu falei ali de grupos que eu hum, participei no passado, coisas que eu andei desenvolvendo. Os outros integrantes ali, Raquel, Marcel, Lucas, né, Mônica, todo mundo contribuiu dando várias ideias ali, então, mas não teve assim, tipo, uma entidade. A gente fez um benchmark pensando no Simpacto, né? Mas aí é o Simpacto, não o gás. O gás ele foi realmente uma coisa desenhada pela gente. perfeito, então. Deixa eu passar aqui a palavra para o Alexandre Barbosa, então, que está com a mão levantada. Maravilha. Não, bom dia, pessoal. Acho que é bem rapidinho, até está um pouco alinhado com esse comentário do Henry. Em primeiro lugar, parabéns aí pelo trabalho. Acho que o que eu pude acompanhar aí bem rapidamente, não foi uma tarefa fácil nesses últimos anos você organizar todo esse conteúdo, né? E aí eu estava até pensando assim, eu estou aqui no Rio de Janeiro, especificamente em Niterói, e desde 2018 eu tenho, né, conduzido um movimento para desenvolver um ecossistema de inovação voltado para essa economia de baixo carbono. E aí, assim, a gente tem diversas dificuldades, né, relacionadas à governança, né, justamente por a gente não ter um manual para instituir isso facilmente. Então, assim, o primeiro comentário que eu gostaria de fazer eu gostaria de depois poder bater um papo contigo para ver se absorver um pouco dessa tua experiência, como é que a gente conseguiria replicar isso aqui em Niterói, né? E um segundo comentário que eu gostaria de fazer é, as suas dificuldades, né? Quais foram os seus desafios durante todo esse processo? Porque, como a gente está falando de uma nova economia, de uma transformação social, existem grandes corporações que já entenderam a necessidade, e aí eu acho que o Hamilton comentou muito bem, e você também, sobre a questão do molho ser mais caro do que o peixe. Essas grandes organizações têm liderado movimentos que, quando chega na ponta, isso de fato não reflete uma solução eficaz. Então, assim, quais são os desafios que você vem enfrentando? E não precisa trazer as respostas agora, porque eu gostaria muito de ter uma oportunidade de conhecer melhor esse trabalho, tá? Mas é basicamente isso. Não, obrigado, Alexandre. Assim, a gente estou à disposição, a gente pode conversar, né? Se eu, pegar o contato ali. Bom, meu e-mail é
aron@abca.com.br. Aron, meu nome que está aqui na telinha, né? ARON, pode até colar ali no chat, né? aron@abca.com.br. E a gente pode ir se combinando. Só não garanto que eu respondo na hora, porque a vida está corrida, mas vamos lá. O que são desafios, né? Eu acho que, assim, como você comentou, Alexandre, tem muito trabalho, tem muito tempo para você fazer essa estruturação, ela exige muita dedicação. E sempre tem um problema que, assim, quem banca essa dedicação? Né? Então, assim, muito do que foi feito aí é trabalho voluntário de muita gente, né? E sempre tem aquele fato de que tem algumas pessoas que carregam mais o piano do que outras, né? Eu sou uma delas e carreguei muito piano. Então, tem muita hora voluntária ali, né? De um trabalho com muita experiência, muita qualificação, que eu nem sei dizer quanto custaria se fosse para cobrar, mas que ele foi feito, né? Então, acho que assim, um grande desafio é você conseguir pessoas que, além da vontade de ajudar, têm a capacidade de ajudar e se dispõem a colocar isso na condição que a gente consegue manter, né? Isso é bem desafiante, né? E é um desafio permanente até hoje, né? Então, assim, a gente vê que sempre no grupo tem bastante gente que está disposta a fazer alguma coisa, se tiver a pauta, se tiver uma atividade e tal, mas todo aquele trabalho para fazer que aquela alguma coisa possa operar, ele exige muita hora de bastidor, né? E essa hora de bastidor ela é difícil de ser conseguida, né? Então, acho que esse é um enorme desafio. E a gente tem uma questão aqui no Brasil que ela agrava isso, que a gente tem muito pouco recurso disponível para financiamento de atividades meio, né? Então, todo mundo que mexeu com o projeto aqui já sabe que você consegue um dinheiro para fazer o projeto na ponta, mas você não consegue dinheiro para gestão. Ou, se você tem um projeto, você tem lá 15% para gestão. 15% não banca e não banca a permanência. Pode ser até que banque o custo variável, mas não banca o custo fixo de você ter uma organização para tocar aquilo, né? E isso é muito difícil. Então, assim, um grande problema aqui no Brasil é conseguir esse tipo de recurso, né, que banque e a gente tem que ir atrás, né? É uma coisa grande. Acho que um outro desafio que é importante também, quando você pensa em movimentos com essa amplitude que a gente está falando, é como é que você encontra um bom meio termo entre uma organização coletiva, conjunta, e as particularidades de cada território. Então, assim, muitas vezes a gente esbarra numa coisa que, assim, a turma que está na reunião aqui do gás é a turma X e tem a turma Y que não gosta da turma X. Então, a turma Y, que tem um papel no território, não vai querer colar no teu movimento porque a turma X já chegou lá e ela vai dizer que ali é da turma X, não é da turma Y. Ou, esse turma tem N leituras, né? Pode ser ideológica, pode ser política, pode ser de interesse, pode ser comercial, né? Pode ser de idiosincrasias pessoais, né? Gosta, não gosta, se sentiu preterido, tem ciúme, né? Tem de tudo, né? Então, assim, isso interfere, né? As dinâmicas locais interferem, e se você está numa articulação global, você tem que manter uma certa distância disso. Você não pode mergulhar no local, mas você tem que estar sempre disposto ali, vamos dizer assim, a dar espaço para alguém que não necessariamente é aquele que você está acostumado a falar, mas também você não pode se aliar com um contra o outro. Então, aí você é acusado de ficar em cima do muro, de ser vaselina, que, pô, mas o fulano fez não sei o quê, onde já se viu, né? Eu sempre fiz isso e agora, na hora que montaram um comitê, ninguém me chamou, fizeram a reunião, o negócio foi capturado pelo grupo X do governo e quem trabalhou desde o começo não tem assento no comitê. É um inferno. Então, assim, tem que conviver com isso, né? Não tem jeito, e assim, muita conversa, muita hora de conexão. Acho que esses são os maiores desafios. Tem um terceiro, que eu acho que é importante, que é você entender a interface entre, vamos dizer assim, aquelas questões que elas são conceituais de fundo, mais hard,
e aquilo que é a operação prática. Então, assim, tem horas que a discussão conceitual, ela sempre ela é importante, mas tem uma hora que ela, se for num grupo muito grande, ela esvazia, porque muita gente não tem interesse, vira uma questão de saco, conceito de novo, tal pessoa ali, de repente tem uma pessoa que ela quer porque quer que a ideia dela esteja valendo, e aí ela começa a chatear todo mundo. Aí você fala, gente, para um pouquinho, desculpa, em benefício do grupo, né? Chega, parou aqui a reunião, a discussão, vamos passar para outro ponto. E aí a pessoa fica brava que você foi antidemocrático e cortou a palavra dela e não deixou discutir e tal, mas segue a vida, né? Assim, tem que achar esse ponto de equilíbrio e ele é delicado, é tensão permanente. É isso. Legal. Se fosse falar os três, eu diria que são esses. Legal, Aron, obrigado, né? Obrigado, Alexandre, pela pergunta também, né? Porque uma das perguntas que eu ia falar, já tinha até combinado com o Aron, eu Roubou mandei sua para ele no pergunta. roteiro, ele já atendeu, que era assim, né? Conta aí os perrengues que você passou aí, como que resolveu, né? Na verdade, eu acho que essa última parte aí do que o Aron comentou, até o Paulo Alvim está conosco aqui também, né? Ele até falou muito verdade essa parte, né? Bom, mas a gente está se aproximando aqui do A final. Mabel está com a mão levantada. Então, não, isso mesmo, eu vou passar a palavra para Ah, ela. É justamente isso, né? Está se aproximando do final, desculpa. mas a Mabel está com a mão levantada, pessoal. Vou passar para a Mabel agora, nessa nossa fase gravada da reunião, tá? Então, a Mabel fica com a última, mas não vão embora, porque vocês sabem que aqui no TBA a gente sempre tem um cafezinho online lá depois do terceiro tempo, tá bom? Conosco, Mabel Alvarado, diretamente de Campinas. Ah, peraí, tem que pedir para ativar o som aqui. Isso. Bom dia, Aron, prazer em revê-lo. Olha, quando a gente conhece a pessoa, a gente não imagina a bagagem dela, né, Henry? Você não Nossa. tinha me contado toda essa bagagem do Aron. Parabéns pela apresentação, foi sensacional, uma aula magistral, realmente impressionante. Essa complexidade com a didática né, parece que tudo foi fácil, mas a gente não sabe, né? Não sabe os perrengues, como diz o Henry. E muito bacana também esse nível de governança que você conseguiu. Só uma liderança forte que realmente consegue articular as pessoas para uma governança não institucionalizada, né? Não formal, vamos dizer, uma governança orgânica. Isso realmente é um case de sucesso aí. O Alexandre pediu mais informações, eu também quero. Acho que aqui o RIDES, eu estou em Campinas, estou participando ativamente do desenvolvimento do RIDES, e eu acho que a gente pode ter uma contribuição sua nesse movimento aqui em Campinas, então a gente vai marcar um papo. Mas eu queria fazer uma pergunta que é relativa até ao que você estava falando, principalmente das instâncias mais públicas, né? Você mostrou um quadro muito interessante sobre a interfederalidade, né? Todo o movimento nacional, estadual e a política local. Eu queria te perguntar, ficou bem assim, no meu entendimento, que a política federal está puxando, né? Existe essa estratégia, não conhecia esse plano decenal, deve ser interessantíssimo esse plano. Então, a grosso modo, a gente entende que a política federal está caminhando e puxando. Mas a minha percepção, e a gente está num momento agora de mudança de governos municipais, é que o envolvimento local, e aí eu falo por Campinas e talvez outras cidades, mesmo Campinas sendo uma cidade de porte grande, né, uma região metropolitana, inclusive, a gente sente que os governos locais ainda estão longe dessa realidade. Então, eu queria te perguntar como que tem sido a absorção em cidades, que é onde a gente vive, onde a gente se articula, né? E a gente contribui. Como você tem visto essa adesão a esse modelo e, principalmente, já que não há alguma governança, vamos dizer assim, não há uma institucionalidade, um CNPJ, uma atividade, como que as prefeituras têm participado, se não tem, se ainda está difícil, qual a realidade em políticas locais? Tá, bem legal. E vou fazer só um comentáriozinho fazendo o gancho na anterior, que uma coisa que acho que também, falando dos perrengues, que é importante colocar, é que essa governança, como eu coloquei, do gás, essa descrição toda, ela ainda é imperfeita na sua execução. Isso é uma coisa que é importante falar, ou seja,
a gente tem esse desenho teórico, mas na prática a gente conseguir fazer com que as duplinhas de cada coletivo funcionem, que o coletivo se reconheça como tal, ainda é desafiante, né? A gente faz religiosamente reuniões mensais do gás, discute e tal, mas ainda tem uma questão ali de conseguir com que isso, na prática, opere redondinho, né? Isso é um perrengue importante de colocar para não parecer que está redondo, feito, funcionando, né? Ele dá trabalho até hoje, dá trabalho. Sobre a questão do nível local, que você colocou, é super importante, Mabel, e até curioso você estar em Campinas. Uma das coisas que eu comentei a Aliança pelo Impacto, né, que é essa a articulação que deu origem à própria Impacto lá atrás, que faz a ponte com um movimento internacional bastante grande, mas o próprio ICE, né, o Instituto de Cidadania Empresarial, que é onde começou esse movimento, onde começou a Aliança, ele, há 2 anos atrás, tomou a decisão de deixar a Secretaria da Aliança, passou a bola da Aliança para uma outra organização, a Dínamo, né, que hoje exerce esse papel ali como secretaria, e eventualmente no futuro outros podem. A Aliança tem essa mesma natureza, né, de ser uma organização informal, articulando uma rede. E o que o ICEA foi fazer, né? O ICEA fez isso primeiro para abrir espaço e também porque queria olhar o outro lado, que é o lado do local, como você falou agora. Então, o ICEA está com um projeto que se chama Coalizão pelo Impacto. Está cheio de nome, né? Aliança, coalizão, é difícil, mas tem a Coalizão pelo Impacto, que tem a proposta de trabalhar num período, que são 4 anos. Então, eles conseguiram levantar recursos de 4 ou 5 anos, um horizonte de médio prazo, para trabalhar o desenvolvimento dos ecossistemas locais de impacto em, se não me engano, são 5 ou 6 cidades. Uma delas é Campinas. Então, tem a Coalizão pelo Impacto em Campinas, que é uma experiência bem importante, tem em Porto Alegre, tem em Fortaleza, em Belém, em Brasília e em Paranaguá. São 6 cidades, agora eu lembrei as cidades, são 6. E é interessante que cada lugar é uma experiência, né? O que o ICE fez, que foi importante, foi conseguir recursos para poder ter uma pessoa contratada como um ponto focal dedicado em cada uma dessas cidades. Então, aquele trabalho que a gente falou de fundo ali, eles fizeram um esforço grande de arrumar recurso para bancar isso, né? Para conseguir que você enraize e desenvolva no nível do território, do município, essas políticas, né? E, assim, também não tem sido simples, né? Mas é um trabalho que ele está, vamos dizer assim, deixando mais claros quem são os atores, quais são as conexões que acontecem, né, no nível local. Aí eu acho que, se você não tem contato ainda, ter contato com a coalizão em Campinas é super importante. Voltou o mudo lá, Henrique, da Mabel. Não, eu até conheço o pessoal, só não tinha a conexão de que isso estava vinculado a essa estratégia nacional, e até conheço, esqueci o nome dele, mas eu conheço bem o pessoal de lá, e interessante esse modelo, né? Provavelmente ele deve replicar aí, e Campinas, de fato, tem alguns desafios aí, como todos os outros municípios. Muito obrigada. Tem o Wilson, né? O Wilson e a O Thaís. Wilson, eu conheço o Wilson, o cabelão lá, o cabelo dele comprido. Isso. O Wilson estava antes de ontem aqui na reunião que a gente teve aqui em São Paulo. Aliás, tinha uma caravana de Campinas, porque tinha o pessoal. Eu não lembro se tinha alguém do RITS, mas tinha o pessoal da. Esqueci o nome da empresa agora, que tem aqueles 2 distritos, 1 e 2 ali, que estão sendo desenvolvidos. Uma empresa de economia mista de Campinas, me fugiu o nome agora. IMA, né? Sanasa, não. IMA, não era, Aron? Isso. Como é? IMA, não era? IMA, acho que é IMA, Mabel. Ela faz parte de um tipo uma regional que atende municípios, não é isso? Uma coisa assim? Eu acho que eu não conheço no detalhe, eu não conhecia ainda, mas o fato é que Campinas está efervescendo nessa área aí, e é legal você colar no. Sim, Juntar na turma. É isso sim, daí, com né? certeza. Bom, gente, são 10h35, eu sei que todo mundo, né? A gente não sei se o Aron vai dar uma palhinha para a gente, não sei se você consegue Já ficar fico aí, tem mais, tempinho. mas tá ótimo, pessoal. Mas a gente, tradicionalmente, Aron, a gente faz o seguinte, né? A gente faz a nossa reunião gravada aqui, né?
que é das 9 às 10h30, né? E é muito legal a gente poder fazer o nosso café, que é pós-gravação, porque é justamente quando todo mundo pode abrir o microfone, a gente fica mais à vontade também, né? Então, queria pedir para que quem está presente aqui ainda, né? Porque tradicionalmente a gente pede para as pessoas abrirem as câmeras aqui também, né? Porque é um registro de imagem importante, né? Olha lá, Fred Quintão ali chegando também, André Ceriza, olha lá, Ana Paula Mateida, olha só que bacana, né? Aqui gente do Brasil todo, mais uma vez, Arão, né? E vou aproveitar Beleza. que todo mundo já está aqui com as câmeras abertas, né? Para o nosso tradicional aplauso aí ao nosso apresentador, né? Conversador do dia, né? Arão, muito obrigado Obrigado, gente. mesmo, né? E Muito quem obrigado. está aqui, ó, não perca os próximos episódios, que a gente vai parar de fazer a gravação e a gente vai para o nosso cafezinho. Pessoal, não perca os próximos episódios aqui, Tech Brasil Advocates, né? Como prometido, né, a gente falou que a conversa de hoje ia ser uma das mais bacanas que a gente teve até agora. Acho que o pessoal que está aqui confirma isso. Mas não perca os próximos episódios. Vamos lá, então.